Ei, gente, tá dando pra ouvir direitinho? Alguém dá um oi? Oi, Anderson, já vou te aceitar aqui, ó. Aliás, se eu souber como faz isso, né? Ah, achei. Tá bom. Opa, deixa eu virar a câmera aqui, peraí, acho. Ah, é bom, né? Aê! Tudo bem, jovem? Tudo bem, jovem? E você? Bom dia, tô ótimo. Olha que dia Bom dia. lindo. De outono. Muito bem, como tá o Rio de Janeiro? Resende, né? Para ser mais específico. Ah, tá uma delícia, tá fresquinho, não tá aquele calor absurdo, mas também não tá frio. Pessoal, eu prefiro frio, né? Mas Uhum. não vou reclamar, só gratidão, porque realmente o dia tá maravilhoso. E você Maravilha. aí? Tô no clima paulistano, né? Esse outono que às vezes é frio, as três estações, quatro estações todo dentro no mesmo Mas dia. você fica onde mesmo? Assim, não é nem Jundiaí nem Campinas, né? Não, eu tô agora em Louveira, que é do lado de Vinhedo, né? Mais ou menos uns 60 km, 50 km de São Paulo, da capital, e uns 30 Ah, de mas Campinas. deve ser um clima muito bom também, né? É uma região quase, é uma região quase montanhosa, assim, né? Então Cachoeira, tem, enfim. essas paradas assim. Tem a Serra do Japi aqui do lado, que é bem famosa, que tem um circuito de ecoturismo e tal, né? Então é legal também. Ah, quero conhecer. Aqui também é cheio de cachoeira, né? Já veio em Penedo? Não conheço, não conheço. Eu conheço o Rio de Janeiro, eu já passei, acho que pela rodovia ali, mas eu conheço só o Rio, a cidade do Ah, Rio tá mesmo, né? perdendo. Nossa, olha, o Parque de Itatiaia, quem não conhece, tem que conhecer. É mesmo? É sensacional, é maravilhoso. E quem gosta de fazer assim, uma trilha, aquela coisa mais hard assim, tem o pico, né? O pessoal sai de madrugada para ver o amanhecer lá em cima, nas prateleiras, no pico, assim. Eu não vou viver isso nessa vida, né? Isso não vai acontecer. Eu acordar de madrugada para ver o nascer do sol lá em cima é impossível. Eu vejo por foto, essas coisas assim, mas você que tem caras que gosta, né? É importante, né? Da mesma forma que é importante ter uma alimentação saudável, também é importante ter uma rotina de esportes, né? Ah, tu quer falar de saúde mental, né? Cara, eu tava pensando nisso, Anderson. É, claro que a gente está sempre estudando, né? Eu estou sempre me atualizando e tal. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco aliás, quando eu comecei a estudar gastronomia funcional, aí depois comecei a ler alguns livros de psicoterapia, essas coisas assim, eu falei, gente, no final de contas, Dark é que estava certo, né? Aquele seriado Dark, sabe? O pessoal volta e vai, tudo. Está tudo Nunca vi. interligado. Tá tudo interligado, não tem como ter um sem o outro e aí babou, né? Não tem aquela coisa assim, não, eu não gosto de exercício físico, mas estou bem. Não, não está bem, quer dizer, né? Vamos lá, vamos construir isso aí para as pessoas começarem a entender. Mas eu quero começar rapidinho, só falando aqui qual é o sentido dessa live e dessa série de lives que eu estou fazendo aqui no Instagram. Eu já fiz a primeira, colocamos o nome de Sábado Vital, porque a ideia é realmente dar uma dica, né, para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor em todos os campos. Então, comecei na primeira falando, dando algumas dicas práticas para manter a alimentação saudável, como fazer um congelado, uma coisa assim. Aí hoje estou aqui com você para a gente falar sobre a saúde mental, essa ligação também com a gastronomia ou com a nutrição. Depois vão vir nutricionistas, vai vir uma advogada, porque eu vou te falar, sou advogada também. E não tem como ter saúde mental quando você recebe aquela notificação assim e fala assim, putz, fiz merda. Sabe? Você não sabia que aquilo podia te dar um problema, no final dá um problema. Então, enfim, a ideia dessa série é essa: ajudar as pessoas, dar dicas e tudo, e agora eu tenho a honra de te receber. E eu vou te falar, eu nunca fiquei nervosa em live, hein? Mas hoje eu tô, ó, tô Tá nervosa. nervosa? Tô. Ai, Imagina. Isso. Anderson.
Quero começar te fazendo uma pergunta. Pergunte. As pessoas falam assim: você está comendo as suas emoções. O que é isso? What the fuck is that? Bom, eu gosto muito de falar sobre esse tema de alimentação, né, e cozinha afetiva, gastronomia funcional, porque tudo tem uma relação com como a gente ingere as coisas, né? Eu me lembro de quando eu era adolescente, alguns professores falavam que você é o que você come, né? Não sei se você já escutou isso. Uhum. E aí, na época, eu não conseguia entender muito, assim, como assim você é o que você come, né? Mas hoje eu entendo um pouco essa relação do que você é o que você come, né? Porque você literalmente funciona e você literalmente mobiliza dentro de si, né, neurotransmissores. Esses neurotransmissores são ativados muito a partir do nosso intestino, né? Principalmente a serotonina, por exemplo, que é o principal neurotransmissor que regula o humor. 70% da produção de serotonina está relacionado com o intestino, né? Então, à medida que você come, que você absorve, que você processa, né, os alimentos, naturalmente o seu corpo começa a emitir neurotransmissor. Esses neurotransmissores viram reserva cognitiva, e essa reserva cognitiva, quando você precisa utilizar numa situação de estresse, quando você precisa acessar memórias, quando você precisa lidar com um chefe chato, quando você precisa lidar com o cara no trânsito que não deu certo e entrou, o seu neurônio vai buscar a informação lá, né? Que vai buscar o hormônio. Quando ele encontra esse hormônio, ele transforma esse hormônio em informação. Ou seja, uma pessoa com baixa reserva neurocognitiva, ela tem sérios problemas com controle das emoções, ela tem sérios problemas com controle do estresse, com controle. Ela tem sérias dificuldades de quando ela está depressiva, quando ela está triste, ela voltar para o centro, ou seja, ter uma reserva neurocognitiva alta, né, que está relacionado com o que você come, está relacionado com os ambientes que você se relaciona, tem total relação com saúde mental. Tem total relação com a homeostase do corpo, né? Porque nós somos seres integrados. Corpo, mente, e para as pessoas que têm aí uma crença, corpo, mente É e o que espírito, né? eu falo que é a Santíssima Trindade, né? É, Vai. corpo, mente e espírito, né? Então, assim, primeira vez quando você sai lá do útero da sua mãe, se você sair chorando, você não ganha um tapinha. Se você sair chorando, você ganha um tapinha para você. Se você sair quieto, você ganha um tapinha para você sair, para você chorar, para a gente entender que você está vivo, né? Depois que o médico entendeu que você está vivo, que você está chorando, a primeira coisa que você vai ganhar é a amamentação. Então você vai ser estimulado oralmente, né? Uhum. Então essa relação com a Então, boca primeiro é a relação mais a gente apanha, primeiro a gente apanha, depois a gente come, é isso? basicamente é uma metáfora para a vida, né? Porque Ai, meu não Deus. existe recompensa sem choro, né? Sem esforço primeiro, né? Ah, É uma metáfora. nossa, profundo isso, hein? Então, assim, desde nosso estímulo mais primitivo é a boca, mas também ainda mais primitivo do que ter satisfação oral é sofrer em relação às coisas, né? Hum. É sofrer porque você está chorando, né? Se você não está chorando, você recebe um tapa para O chorar, parto né? já é sofrimento para o bebê também, né? Assim, de certa forma, tá mudando toda uma. Eu tô falando sem conhecer, hein? A gente vai falar Não, aqui, a gente vai conversar aqui com uma ginecologista, a é, amiga sua, Fernanda, que uhum. vai ser mais lá para setembro, e ela vai poder falar um pouquinho disso também, né? Mas vamos lá. Então, essa relação que a gente tem com a boca é uma relação extremamente primitiva, né? Porque você sai lá do útero da sua mãe, você chora, você recebe estímulo oral, né? Então, assim, a nossa primeira fonte de prazer é a boca, né? E daí você vai entrando em contato com, sei lá, com o líquido, com o pastoso, depois com o sólido. Em todas essas fases, né, quando você está construindo esse estado de consciência, você vai sendo alimentado e você vai construindo essa relação com os alimentos e com a comida, né? Eu me lembro, por exemplo, de muito criança, assim, de eu chegar em casa, sei lá, da escola, meio-dia, e aí eu sentar com a minha avó e minha avó fazendo um bolo lá, e ela contando sobre os devaneios dela da vida. Nem sei se eu entendi o que ela falava ou não, mas para ela era satisfatório falar da vida, e para mim era satisfatório comer enquanto ela estava falando. Muitas vezes eu nem estava interessado no que ela estava falando, mas eu estava interessado na comida, né? Então, assim, tudo
isso porque a gente nasce, recebe o estímulo oral e é o estímulo que acalenta, né? Porque você tá chorando, vem o estímulo oral, isso te acalenta, isso te nutre, isso te traz essa sensação de bem-estar muito por causa dessas questões da serotonina, né? Porque o seu intestino começa a fabricar, a produzir os níveis de endorfina e naturalmente você vai se acalmando. E isso é muito simbólico para a gente levar para a vida, porque você chora, como você recebe a amamentação te acalma, porque os níveis de serotonina começam a serem produzidos, os seus neurônios começam a pegar o hormônio e começam a transformar em bem-estar. Então isso é muito significativo. E dali para frente é sempre essa dinâmica, né? Tem essa questão da satisfação física, mas também tem essa questão toda dos neurotransmissores que eles vão comer, você vai comendo e ele vai transformando todas essas coisas em bem-estar e tal, né? Então, voltando no caso da minha avó. Eu me lembro que eu chegava da escola e ela falava, não, senta aqui e tal. E ela falava, sei lá o que ela falava, algumas falas eu nem lembro, mas isso se tornou muito significativo, o ritual, né? O ritual de Uhum. chegar, comer o bolo, escutando a minha avó falar, e isso tudo dentro de um processo muito simbólico e significativo, né? O que remete a gente pensar e traz, assim, falando sobre a saúde mental, a quantidade de rituais que a gente vai constituindo, que a gente vai criando, que ficam muito agregados lá no nosso inconsciente, né? Que depois, na vida adulta, você vai repetindo esses processos todos e muitas vezes você não consegue entender por que aquele ritual é tão significativo, né? Por exemplo, pessoas que têm questões com açúcar, por exemplo, o açúcar ele se aproxima muito do nosso leite materno. Então, quando você tem esse processo, o sabor, né, o palatável, depois no organismo tudo vira açúcar, né? Então, quando você tem esse processo lá na infância que você recebe, você é amamentado, você é amado, a sua mãe te abraça, ela fala o quanto você é importante e tal, e você recebe um leitinho, e você recebe lá o Todd, não sei o quê, e tudo isso vai se tornando vão se tornando rituais muito significativos para você, né? Isso tudo vai sendo armazenado, porque a memória, a memória ela é de curto, médio e longo prazo. Então, essas memórias mais longo prazo é onde mora basicamente o nosso processo inconsciente. Então, todos esses rituais que você vai simbolizando durante a vida, que na vida adulta dificilmente você vai ter acesso sobre isso, você tem acesso mais de metade, né, ou um pouco menos disso tudo, você vai simbolizando e você vai construindo o que a gente chama de memórias afetivas, né? E as memórias afetivas nem sempre são memórias afetivas conscientes, as memórias afetivas elas podem morar no inconsciente. Então, às vezes, as pessoas que têm problemas com açúcar, por exemplo, ou ela teve uma relação muito significativa com a mãe, né? Então, assim, nossa, a mãe amava, pegava, ganhava no olho, você é amado, você é querido, toma um leitinho com açúcar, toma um leitinho com Toddy, toma um leitinho com mucilon. Não sei se você já tomou um leite com Ah, mucilon não na é da época. minha época, não, Anderson. A minha avó fazia era leite com açúcar queimado para poder parar a tosse. E olha que Leite parava, com, hein? leite com açúcar queimada, né? Então, esses rituais que você vai construindo, né? Isso tudo vai ficando lá na sua memória afetiva, isso tudo no seu inconsciente. Então, todas essas coisas têm uma total ligação com o nosso processo, com a vida adulta depois, né? Que é essa dependência do açúcar, porque existe a dependência química, né? Que o açúcar causa e Diz tudo, mas que é também igual existe a a cocaína, dependência. né? A dependência do açúcar. Eu ouvi falar, não sei, tá? Eu ouvi falar que a dependência é quase que uma dependência química como um usuário de cocaína. Acessa a mesma área do cérebro, né? Que é o Uhum. córtex frontal, né? Então, às vezes, tem a dependência emocional também da comida e etc, né? Então, todos esses processos criam na gente memórias afetivas, né? E o açúcar, assim, né? As coisas mais palatáveis, se você alinhar coisas extremamente palatáveis com rituais extremamente significativos, e quando eu falo de ritual significativo, eu não digo só de rituais positivos, também falo de rituais, assim, mais Uhum. negativos, né? Então, eu tenho uma briga, eu tenho uma confusão, então a casa está bagunçada, e aí para mim ficar em silêncio, então para eu não me intrometer, então para não ser afetado por aquilo, eu sou recompensado com algum tipo de comida, eu sou recompensado Vou com açúcar, eu levar sou para o fast recompensado com food. doce.
né? Vou Exato. passar daqui, vamos comprar um McDonald's. Perfeito. Então, tudo isso você vai sendo recompensado e você vai construindo rituais aí, né? Uhum. Então, todos esses rituais, né? Todas essas memórias afetivas, né? Que você vai construindo, Uhum. depois, na vida adulta, isso acaba, muitas vezes ficam dominando as suas Quase que ações, assim, né? tatuado na mente, né? Cicatrizado ali, né? Uma queloide na mente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Pergunta. Anderson. Você falou aí que a Respondi, eu maioria. respondi, eu respondi a sua pergunta? Vamos indo, né? Vamos Tá. evoluindo. Eu acho que tem mais Tá. coisa aí pra gente buscar. Mas o que eu vou perguntar tem a ver ainda com isso. Você, pelo que eu entendi, você falou que a maioria, a grande maioria dessas questões, desses rituais que a gente na vida adulta tem com a comida, né? Que a gente fala que é a comida. Nem sei se eu vou ligar isso agora, a questão da comida afetiva, porque eu acho que é outra coisa. Eu acho que essa Uhum. questão da comida como recompensa e tal, você falou do açúcar, né? Que tem muito a ver com a infância, bolo e tudo. Agora eu vou te falar uma coisa, cuidado com o que você vai responder, porque a minha mãe tá na live. Você acha que minha Uhum. mãe me alimentou de vinho e sushi? Porque para mim, açúcar podia ser banido. Agora, um vinho, um sushi, uma Netflix deve me lembrar alguma coisa da minha infância lá que não chegamos ainda. Existem rituais que a gente mesmo cria, independentemente do que aconteceu na infância, e que de alguma forma isso conforta a gente. Eu não sei se tem alguma ligação com a infância ou não. Entendeu? Consegui entender É o dentro seguinte, a infância diz um pouco sobre os nossos pontos de ancoragem, né? Que é onde a gente usa, de onde partem os nossos comportamentos e muitas vezes de onde partem as nossas formas de lidar e de interpretar a vida, né? Vem da infância, né? A gente só sabe para onde vai se souber de onde veio, né? Então a infância diz respeito a isso. Mas também a gente não pode isentar o fato de que a gente faz escolhas, né? Nós fazemos escolhas, né? E Uhum. aí, neuropsicologicamente falando, se você faz escolhas, essas escolhas têm constância, tanto para um lado positivo quanto para o negativo, isso estabelece um novo comportamento e você pode ressignificar processos anteriores aí, né? Até Uhum. porque a área da psicologia é exatamente isso, né? A gente entende que você pode fazer mudanças na vida, né? Que não é porque você veio de uma situação ou porque você tem certos hábitos que você não pode mudar, né? Que você pode mudar, né? Então, assim, em alguma situação você possa ter lidado com usado vinho, sushi, não sei, né? Pode ter tido uma experiência positiva com isso, e tal, né? Uhum. Isso pode sim ter se tornado um hábito, um costume, e tal, Aí né? viu Mas também a gente refúgio, tipo assim, ai, sei lá, ó, eu tô chateada, aí eu lembro que aquilo me deixa bem, aí vou pra lá, corro pra lá. É alguma coisa assim, né? Igual açúcar. mas porque a comida não é só refúgio, né? A alimentação não é só falando dentro desse paralelo alimentação e saúde mental. A comida não é só um refúgio, a comida também é comemoração, a alimentação Ah, também é sim. vibrar, a alimentação também é festejar, é socializar, né? Então a alimentação ela vai de diversos pontos, assim, né? Ela passa por diversas esferas da nossa vida, né? Então, assim, nem sempre a gente usa a comida ou a gente tem hábitos alimentares ruins porque eu tive um trauma, porque foi problemático para mim. Às vezes eu uso a alimentação também para relembrar situações positivas. Eu lembro para comemorar, né? Já aconteceu com você, por exemplo, de você lembrar você foi promovido, depois você foi para um happy hour, Sim, foi tomar uma cerveja para comemorar, tal. E aí quando a memória afetiva do ambiente vem, aham. ela você fala, nossa, eu preciso tomar aquele vinho de tal situação, porque isso vai me remeter, vai me transportar emocionalmente para aquela situação e eu vou continuar, e essas memórias vão me fazer bem, eu vou sentir, vou comemorar de novo, né? Então, assim, comer também é comemorar, comer é festejar, não é só lidar com o problema, né? Eu acho que a Luala, ela tá falando que Uhum. comer é sinal de coisa boa, com certeza.
Com certeza, né? Não, Então, mas assim, aí, o que que eu acho? Eu acho que é isso, mas acredito que, não é, fugindo um pouquinho só da nossa questão da saúde mental, da live, ou talvez não, a gente também criou uma cultura de uma alimentação bem, bem ruim, assim, para certas coisas, né? Você vê, às vezes, em empresas, eu trabalho numa empresa há 13 anos, mas confesso que no dia do meu aniversário eu não vou. Mas você vê em uhum. empresas, quando é aniversário de alguém, 7 horas da manhã tá aquela mesa assim, cheia de coxinha e Coca-Cola. Aí eu fico olhando aquilo e fico pensando assim, isso normal comer coxinha e Coca-Cola às 7 da manhã para comemorar alguma coisa, né? Mas, enfim, isso aí é parte de outro histórico, né? Que vem aí da questão da Uhum. evolução ou involução dos alimentos, dos ultraprocessados, a questão do sushi mesmo, depois eu me lembrei. Será que é o sushi ou será que é o glutamato monossódico que tem no shoyu? Que vicia Aí a já é gente. contigo. Não, Uhum. então, pois é, por isso que eu falei, Uhum. não quero Uhum. fugir muito, eu só quero pontuar aqui uma questão que você falou, e que é uma questão que me fascina muito. Quando eu comecei a estudar a gastronomia funcional, tem vários módulos que falam da fisiologia e tal. E eu, quando entrei no módulo do intestino, eu realmente fiquei fascinada, porque eu não tinha ideia daquilo, sabe? Eu não sei se eu faltei essa aula na escola, eu não sei se não tem mesmo, se a gente não aprende. Mas, gente, quando a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, eu nunca tinha entendido, né? Daí eu fui ver que o intestino ele tem todo um sistema nervoso independente, né? Que é o sistema endérico, não lembro agora o nome. É, tem 100 milhões de neurônios dentro do intestino. E aí tudo que acontece ali, ele se comunica com o cérebro de uma forma independente, ali pelo nervo vago, né? E Uhum. ele vai te causando ansiedade, depressão, se tiver uma desregulação da microbiota, por exemplo, vai causando várias questões de saúde mental, né? Influencia no humor, influencia em muitas coisas. Eu acho que, assim, não é muito o que eu dou minha área de conhecimento, mas eu tenho muita experiência com comer, porque eu como muito, né? Então, acho que eu vou falar como um usuário da comida, né? Essa minha fala vai ser como usuário da alimentação. Às vezes não é o que a gente, às vezes não é o que você come, é o excesso do que você come, né? Que te faz mal, né? Sim, Então, assim, se eu fico comer frango com batata doce todo dia também, eu vou ter deficiência de nutrientes e tudo, né? Então, se no dia do meu aniversário eu quero comer minha coxinha às 7 horas da manhã, eu vou comer minha coxinha às 7 horas da manhã. Se eu quero comer o meu bom às 6 horas da manhã, eu vou sim. comer, né? Então, assim, a gente também, às vezes, as redes sociais tal, e essa obsessão que a gente tem por físico e tudo, né? E às vezes cria um pouco essa ideia de que a gente precisa demonizar. Eu sou o tipo de pessoa que eu acho que a gente não tem que demonizar comida nenhuma, né? Às vezes você não gosta muito, é muito palatável para você e tal, então você faz as coisas por comer coisas que são mais saudáveis, né? Mas tudo é bom, né? Tudo diz respeito ao Essa excesso, não né? sou eu, de comer É coisas mais uma, saudáveis, mas assim, acho interessante a gente ter consciência disso, né? Do que está comendo. na própria psicologia, a gente entende que é um nível de tristeza, por exemplo, um nível de introversão, de introspecção, ela é positiva para você tirar aprendizados, né? Então, assim, tristeza é humano, né? Agora, você afundar na depressão, isso começar a prejudicar o seu trabalho, prejudicar a forma como você se relaciona com as pessoas, aí a gente está falando de uma psicopatologia, de um adoecimento, né? Então a gente precisa entender que o quanto está dentro de um processo normal e o quanto aquilo está se tornando problemático e doentio para mim, né? Então nem sempre e isso é a minha fala com a comida é em relação a ser um consumidor, não ser um profissional da área da alimentação, né? Então, assim, qual o problema de você comer chocolate? Qual o problema de você tomar um sorvete? Qual é o problema de você comer uma pizza? Não tem problema, né? Eu acho que é o Sim. certo. Isso só não pode se tornar regra, né? Se Da você, mesma maneira que não pode se tornar regra você atrasar no trabalho, não pode se tornar regra você bater o carro, né? Então, assim, tem coisas que tá relacionado com os excessos, não necessariamente com o momento, assim, né? essa questão do excesso que você falou faz muito sentido. Eu também tive um módulo sobre isso, sobre as intolerâncias e as alergias alimentares. E várias intolerâncias alimentares, elas são geradas pelo excesso.
Então, teve um estudo que fizeram aqueles testes de intolerância, de alergia, e a pessoa apontou uma intolerância a ovo. E aí foi se investigar a dieta da pessoa e a pessoa comia ovo todo dia. E a partir do momento que aquele ovo foi sendo retirado da dieta dela, essa intolerância foi sumindo. Então, a questão do equilíbrio das coisas, realmente acho que é uma das questões mais importantes da alimentação, para manter a saúde do intestino, a saúde do corpo como um todo, daí também, como falei, que está interligado, que a gente sabe, a saúde mental e tudo. Aquela frase do equilíbrio é tudo, eu acho que dá para ser uma máxima, né? Ou você acha que não? Então, com certeza, né? Então, assim, tudo na vida a gente parte do ponto de um equilíbrio, assim, né? Até porque, né, para as pessoas que têm uma relação muito positiva, assim, de repente com o sal, né, que adoram comer uma pizza, um rodízio e tal, e às vezes aquilo remete a memórias afetivas importantes e tudo, né? Então, assim, você não vai deixar de fazer, você não vai deixar de viver isso, porque a questão é o equilíbrio, né? Não pode se tornar a regra, né? As questões estão na regra, né? As questões não estão na... A questão é quando a o, a insalubridade está na regra, né? Quando as coisas. É o excesso, né? O excesso. Já aconteceu de você receber algum paciente, se você puder falar, né? Aí no seu consultório com ansiedade, depressão, algum tipo desses sintomas, e você pedir para investigar ou entender que pode estar ligado à questão de alguma desbiose intestinal, alguma questão física? A depressão ela tem diversos fatores, né? Então, assim, tem os fatores fisiológicos, com certeza, tem os fatores emocionais que às vezes estão relacionados com o momento, etc., né? Mas provavelmente é uma junção de tudo, né? É uma junção de tudo, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade com produção de serotonina. Essas pessoas que têm dificuldade com produção de serotonina, por exemplo, são pessoas que naturalmente elas vão ter um humor um pouco mais depressivo, assim, né? Que a gente chama, dentro dos estágios do humor, tem o que a gente chama de humor hipotímico, né? Então, o humor ele tem estágios, né? Quando o humor ele é muito rebaixado, a gente está falando do hipotímico. O humor médio, a gente está falando do humor eutímico. O humor muito aqui em cima, a gente está falando do humor hipertímico, né? Então, um ser humano natural e saudável, ele oscila aqui, né? Ele fica nessa curva oscilando aqui, né? Se você oscila muito mais aqui em cima, você é o que a gente chama de episódio maníaco, né? Então, os narcisistas extremos, as pessoas que acham que podem voar, que acham que podem fazer tudo, que não respeitam as suas limitações, a gente está falando de um estado de humor hipertímico, né? Agora, as pessoas que acham que são uma merda, que são as piores pessoas do mundo, que a dor dela é a dor mais intensa do que as outras pessoas, que o sofrimento dela é maior do que as outras pessoas, são pessoas depressivas, muitas vezes, elas oscilam muito aqui embaixo, né? E os bipolares, por exemplo, são pessoas que oscilam aqui em cima e aqui embaixo. Então, eles ficam oscilando aqui, né? Um ser humano normal, entre aspas, já que existe normal, um ser humano comum, ele faz as oscilações aqui, né? E essas oscilações têm relação com o que me acontece, né? Então, assim, se eu estou, se eu fui demitido e aquilo era muito significativo para mim, etc., naturalmente que durante uma fase, quando eu vou oscilar muito mais aqui embaixo, no hipotímico, porque no campo físico, eu tive uma decepção e aquilo era significativo para mim, eu vou oscilar aqui embaixo, né? É natural, né? Normal. Se eu fui promovido, atingi um objetivo que eu queria, eu vou oscilar aqui em cima. Eu vou oscilar no hipertímico. E aí, com o tempo, né, aquilo vai se normalizando e a curva vai voltando ao normal aqui, né? Existem pessoas, por isso que a gente fala da importância dessa reserva neurocognitiva, né? Então você faz essa reserva neurocognitiva através dos exercícios físicos, da alimentação saudável, e vou repetir, alimentação saudável não é você comer a vida inteira salada, frango, arroz integral. Eu tô falando do equilíbrio, né? Então você vai oscilando aqui, né? Então a reserva neurocognitiva ela é importante para que você oscile menos. Então quanto mais você
você come direito, faz essa reserva neurocognitiva, menos oscilação você tem, né? Ah, legal. Deixa eu só responder a Luala aqui, que eu acho que ela está tendo uma síncope. A Luala perguntou um tempo atrás, depois ela começou a colocar os pontinhos, acho que para não esquecer dela. Será que quando eu falei do exagero, né, que pode causar uma intolerância e tal, ela falou, será que é por isso que tem muita gente hoje intolerante a glúten e a leite? Eu não vou poder responder isso, mas pode ser que esteja ligado. E tem outra coisa muito interessante que eu estudei também, que é a questão de as nossas escolhas nutricionais, então o que a gente come, o que a gente ingere, ela está ligada, ela vai ter uma consequência em 3 gerações. Então, por exemplo, se eu hoje tenho uma predisposição a uma obesidade, ou uma diabetes tipo 2, ou uma doença coronária, pode estar ligado às escolhas nutricionais da minha avó. Se ela ali naquela época dela, ela ingeriu coisas e teve uma alimentação muito desregulada, aquilo passou para minha mãe e foi. Aí tem 2 questões, né, Anderson? Só explicando para a Luala ali. A questão realmente genética, que vem dessas escolhas nutricionais, e também a questão que passa de geração para geração, às vezes, os hábitos alimentares também, né? Então, sim, as escolhas nutricionais, elas podem determinar que a pessoa tenha uma intolerância ou até uma alergia, e está respondido, Luala? Tudo bem. Vamos dar boas-vindas para as pessoas que estão Vamos, chegando aí, olha, agora né? tem mais gente, hein? O pessoal tá aí, ó, Você que está Tati. chegando aí, seja bem-vindo. A gente está falando sobre saúde mental e física. A Lu é a chefe Lu. E para quem está chegando agora, que é meu nome aí, mas eu sou o Psico Anderson. É. Pergunte mais, Lu. Então, assim, a gente já Olha. estava explicando sobre essa questão da reserva neurocognitiva e da importância da reserva neurocognitiva, né? Os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios, né, eles têm total relação com a forma como a gente funciona. Então, assim, todas as vezes que minha reserva neurocognitiva está abaixo, naturalmente eu vou funcionar de uma forma mais sofrida e vou funcionar de uma forma mais estressante e densa, né? Então, é super importante Luala, a gente obrigada. fazer a manutenção, né, dessa reserva neurocognitiva. Quando a gente fala assim, não precisa você ser um rato de academia, não precisa você ser um desesperado por fazer exercício, mas tenha pelo menos rotina de 2 ou 3 vezes na semana, rotina de exercício. Não precisa você ser um bitolado e comer só coisa saudável, mas tenha uma certa alimentação coerente. A gente está falando da manutenção dessa reserva neurocognitiva que tá totalmente relacionado com a forma como a gente funciona. Se a sua reserva neurocognitiva está baixa, e eu estou falando de dopamina, serotonina, endorfina, adrenalina, ocitocina, quando ela está baixa, naturalmente eu não consigo ver sentido na vida, eu tenho problemas com crise de identidade, com crise de existência. Essas coisas, naturalmente, elas já acontecem quando a gente começa a receber influência do meio, quando a gente vai se relacionar com as pessoas. Mas essas coisas, elas acabam tendo um poder, né, muito maior e de influenciar a gente de uma forma muito mais intensa quando a nossa reserva neurocognitiva está baixa, porque você não consegue buscar energia e você não consegue funcionar de uma forma diferente. Aquilo acaba te afetando muito. Basicamente, é como se você fosse para a guerra com o peito aberto e desarmado. Eu acho que a gente Então, tá assim na vida, né? Tá todo mundo aí. todas as influências que você for receber, aquilo vai te afetar de uma forma muito mais intensa. Até porque a gente da psicanálise fala muito sobre o nosso processo de construção, né? Como tudo isso, por que a gente faz o que faz. Mas a gente também culpabilizar os nossos pais, ou o ambiente, ou então todas as pessoas que passaram pela nossa vida, no nosso processo de construção, pela forma como a gente age, é uma forma muito de tirar a nossa responsabilidade das coisas. Né? Então, assim... Tanto é. Vai, fala. Eu sabia, o fato da minha mãe não ter tido, talvez, um repertório suficiente, né, para entender o que era saudável ou saudável, salubre para mim, e ela me tratar de algumas formas, de repente, na época, sei lá, nos anos 60, 70, 80, tinha agressão física, né, e eu apanhei, né, e assim, isso eu simbolizei de uma forma ruim. O fato disso ter acontecido, eu não posso usar isso como justificativa para eu ser uma pessoa ignorante, para eu ser uma pessoa
uma pessoa mal educada, esse tipo de coisa, né? Isso explica, não justifica, Não, né? você não pode andar com a plaquinha dizendo, olha, eu agrido porque fui agredido, né? Não tem como. Então, assim, né, o adulto com dificuldade de conflito, de resolver conflito, provavelmente foi a criança que sofreu abuso emocional e ela não tinha voz ativa, Uhum. né? Então, o adulto com dificuldade de se impor, provavelmente era a criança que não era escutada. O adulto com dificuldade de seguir regras, provavelmente era a criança que tinha uma extrema libertinagem. O adulto com dificuldade de ter uma alimentação saudável, de entender o que é princípio da realidade, né, e viver a partir do princípio da realidade, não a partir do princípio do prazer, provavelmente era uma criança que não recebeu atenção e as investidas de atenção que ela fazia era recompensada com comida, era recompensada com brinquedo, era recompensado com parques, com viagens, com Um presentes. prazer Então, momentâneo, né? exato, tudo isso explica, mas não justifica. Agora a gente precisa entender que nós somos adultos, né? E que a gente, e sendo adulto, eu preciso lidar com essas coisas de uma forma adulta. Então, assim, eu busco o ponto de ancoragem, eu entendo as influências que eu recebi, eu entendo o que me torna, o que me torna eu, digamos assim, né? O que faz eu ser eu, Uhum. mas eu preciso entender que agora eu tenho ferramentas de que eu posso fazer diferente. A maior parte das coisas na vida, para eu conseguir reprogramar e para isso não ter mais tanta influência sobre mim, diz respeito a fazer coisas que são contra-intuitivas, né? Então, às vezes, eu justificar que a minha mãe fez isso, que meu pai fez aquilo, que o ambiente, eu sofri bullying e tudo mais, tira um pouco a minha responsabilidade da mudança, né? Então, a gente explica, isso explica, não justifica, mas eu entendo que em algumas situações eu preciso entender que eu preciso começar a fazer o caminho, né? Uma alegoria que eu faço muito com as pessoas que eu atendo é a seguinte, né? Se eu estou dentro de um buraco e tenho uma escada e uma corda, eu subo pela escada ou eu peço para alguém me puxar pela corda? Né? Não é porque tem pessoas fora do buraco que as pessoas têm a responsabilidade de me puxar pela corda. Eu que preciso sair do buraco, se a escada está ali. Se não tem escada, eu peço ajuda. Mas se a escada existe, eu preciso subir pela escada, Mas não nem pedir para as todo pessoas mundo me tem puxarem essa pela corda. escada, né? Olha, eu não. Deixa quieto. Quando a escada não existe, a gente pede ajuda. Ah, Isso chama humildade, né? Isso chama entender as minhas limitações e entender que eu preciso de ajuda. Agora, é. quando a escada está disponível, eu posso subir pela escada. Eu posso pedir incentivo, né? Grita aí, né? Mas o movimento, de qualquer forma, é meu. Ou para pedir, E assim, ou para pedir para ser realmente. puxado, ou para pedir para ser puxado, ou para subir a escada, o movimento é meu. E o esforço é diferente dependendo da pessoa para pessoa, né? Foi o que eu falei da alimentação, que influencia as outras gerações, e que a Eu fiz pessoa tem. quase um monólogo agora, né? Meu. Fala. Eu fiz quase um monólogo agora. Ah, não, imagina, adoro te ouvir. Uhum. É, então, assim, a pessoa que tem como eu falei, das gerações, a pessoa tem uma predisposição. Então, assim, não é que ela está destinada a ter uma doença coronariana ou a ter uma diabetes, ela tem uma predisposição. Então, se você é aquela pessoa que já tem aquela predisposição, você vai ter que se esforçar mais naquele sentido do que uma pessoa que não tem. Então, se eu tenho uma predisposição à diabetes, eu vou ter que estar sempre de olho ali nos níveis, vou ter que fazer, de repente, mais exercício físico do que uma outra pessoa, cuidar mais da minha alimentação na questão dos carboidratos, dos açúcares e tal, do que uma pessoa que não tem essa predisposição. Claro que todo mundo tem que cuidar da alimentação, mas cada um tem que fazer um esforço maior num campo ou outro, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto de me usar como exemplo porque eu sou exemplo para quase tudo, né? Eu já passei quase tudo. Então, assim, quando eu descobri que eu tinha uma desbiose intestinal, foi quando eu estava estudando. Eu estava estudando, aí comecei a ver os sintomas, eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho isso, mas eu nunca pensei. E eu não conseguia emagrecer, por mais que eu fizesse exercício físico. Eu estava sempre de mau humor, e sempre, tipo, sabe, para baixo, assim. E aí eu fui numa nutróloga e pedi para que ela fizesse o pedido do exame para desbiose intestinal. É um exame chamado Indicam, é um exame super simples, o de urina, que é baratinho, e deu positivo. E a partir do momento que aquele exame deu positivo para desbiose,
eu comecei o tratamento, eu resolvi a desbiose, eu emagreci 6 quilos, fazendo exatamente a mesma coisa que eu já estava fazendo. Eu emagreci 6 quilos, meu humor melhorou, tudo melhorou. Então, eu acho assim, você prestar atenção no seu organismo, buscar ajuda especializada e tentar melhorar todos os aspectos, eu acho que assim, é o que existe para você ter uma qualidade de vida ideal, né? A questão de procurar ajuda, né? Eu vou fazer um monólogo de novo e as pessoas que estão assistindo escrevam aí se concordam com o que eu vou dizer ou não, tá? Muitas vezes a questão de buscar ajuda é uma questão muito complicada, assim, né? Porque assim, para eu buscar ajuda, eu preciso entender e aceitar que eu errei, que eu estou errando, né? Então, assim, o primeiro movimento de buscar ajuda é aceitar que eu estou errando. Então, eu preciso observar meus comportamentos, observar como o meu organismo está reagindo, e eu preciso aceitar que eu erro. E para eu aceitar que eu erro, eu preciso muitas vezes entender que os meus hábitos precisam mudar, né? Então, assim, eu estou me alimentando mal, eu estou com desconforto, a minha vida começou a não dar certo e tal. E muitas vezes eu preciso ter humildade, ou então reconhecer que eu erro. E para reconhecer que erra é um movimento muito grande. Precisa emocionalmente falando, é um processo muito intenso, é um processo muito denso reconhecer que eu erro. Porque às vezes reconhecer que eu estou errando diz respeito muitas vezes a entender que eu passei a vida toda errando e às vezes o erro se tornou alguma coisa que é muito importante para mim, né? Então, assim, eu tenho problema com questões intestinais, que você disse aí. Então, só que a minha comida favorita é pão de queijo e eu sou intolerante à lactose. Uhum. Como que eu vou lidar com isso, né? Como que eu vou lá no médico e falar, o médico vai falar para você, queridão, você tem que parar de comer pão de queijo, meu jovem. É. Ou você para de comer pão de queijo, ou sua intolerância à lactose não vai melhorar. Aí você fala assim, como assim? Parafraseando o que eu falei antes, né? Como assim? Eu comia pão de queijo sentado lá na mesa com a minha avó, né? Minha mãe tem uma receita de pão de queijo especial, tal, né? Então, assim, pedir ajuda, reconhecer que erra, muitas vezes diz respeito ao eu me confrontar com coisas que são muito importantes para mim e às vezes com coisas que eu não quero abandonar, né? Então, assim, é um movimento interno, é um processamento interno denso, né? Reconhecer que erra, né? Deve Às ser, vezes. porque assim, eu não erro. Então... Não, você tem razão. Então, a Yara, que é a sua brother aí de profissão, que é advogada também, ela Uhum. disse que às vezes o erro é um hábito. Yara, e é exatamente isso. O erro é um hábito. E às vezes eu erro o que é mais importante para mim é exatamente onde eu estou errando. É, E aí, eu pedir ajuda é eu estar disposto a rever e a fazer mudanças e muitas vezes desapegar, acho que a palavra é desapegar de coisas que são extremamente importantes para mim, né? mas é difícil, Esse, bem difícil esse, isso, né, Anderson? esse movimento interno é muito complicado, é muito denso, assim, é um movimento Mas de a gente crise de acha que para ajudar existência, a né? fazer esse movimento é o quê? É psicoterapia, né? Crise Então, muitas vezes eu tenho crise de identidade, crise de existência, sensação de ser impostor na minha própria vida, né? Tudo isso tem uma relação, né? São Ó, movimentos internos vou te contar para uma reconhecer que é coisa. Vou te contar forte. uma coisa que eu vou contar só para você aqui, que ninguém sabe. Uhum, Hoje tá só nós dois aqui. tá. Há 7 anos atrás, eu estava Uhum, sentindo uma azia e tal, e fui na. Como é que chama? Gastro. uhum, Aí ela só me deu um papelzinho assim: olha, você tem que evitar tomate, chocolate, bebida alcoólica, uhum, água com gás, qualquer coisa com gás, limão. Eu falei, fácil, né? Aí sai com aquele papelzinho dali, aí marcou uma endoscopia. Aí fiz a endoscopia, ela falou, olha, realmente você tem refluxo, hérnia de hiato, gastrite, azia e tal, não sei o quê, mas você tem que parar de comer essas uhum. coisas. Volta daqui a 3 meses para a gente fazer endoscopia de novo para ver como é que ficou. Aí eu
eu marquei o retorno para semana que vem, 7 anos depois. Porque assim, Anderson, na época eu não estava preparada para largar isso tudo, sabe? Eu não tinha como, só de pensar, é o que você falou, é muito incrível isso. Que só Uhum. de pensar que eu realmente ia ter que abrir mão de praticamente de tudo que eu mais gostava, eu pensei, melhor nem ver mais. Vamos lá, vamos viver de omeprazol, qual é o problema, né? Estou viva até agora, mas aí eu comecei a fazer terapia e Uhum. tal, lidar com outras questões. Eu falei, bom, agora é a hora. Se tem uma hora que eu estou preparada para largar o álcool, o chocolate, o tomate, a água com gás e tudo, é agora que estou amparada por psicoterapia. Aí Uhum. marquei semana que vem, vamos ver o que rola. Então é uma história aí que na próxima live, quem sabe eu conto o que virou. Uhum. É isso, é muito difícil. A gente escuta histórias, principalmente histórias de mais velhos, né? O meu pai, por exemplo, meu pai esse ano faz 19 anos que ele faleceu. O meu pai, ele era diabético e ele tomava insulina. E ele comia um pedaço de bolo de chocolate e ele mesmo se aplicava a insulina, porque ele era médico, né? Médico, cardiologista. Uhum. E então, assim, e fumava muito. E a última coisa que meu pai pediu antes de morrer foi um cigarro. São histórias tristes, sabe? Que você pensa assim que a pessoa, no fim, chega uma hora que ela fala assim, é tão mais forte que eu não sei, aí você vai poder dizer melhor do que eu, tá? Se é mais forte que ela, o que acontece com a pessoa, se é que você consegue responder isso. Uhum. Que a pessoa fala assim, cara, tá, então eu tô aceitando morrer, sabe? Tipo assim, tô aceitando morrer, mas meu cigarro eu não vou largar, aí vai de cigarro a álcool, a açúcar, a qualquer outra coisa que você não possa ingerir. Me fala um pouquinho sobre isso. É só uma dificuldade ou realmente existem níveis de dificuldade que a pessoa não consegue ou todo mundo consegue? Diga aí. Então, né, isso é subjetivo, né? Isso diz respeito à experiência de cada um, né? Muitas vezes, assim, as pessoas levam a vida de uma forma e às vezes ela sabe, né, que aquilo pode levar à morte, mas às vezes ela desafia, né, também. Pode ser que Então, ela não assim, acredite, né? ela desafia, né? Se o médico fala, ela entende, ela lê, ela pesquisa, tudo mais, mas às vezes ela pode desafiar também em prol de uma coisa que a gente chama de princípio do prazer, né? Então, assim, Ela meio que não quer enxergar. às vezes a pessoa não quer enxergar, né? Então, assim, tudo é subjetivo, isso é a experiência de cada um, né? Então, assim, não existe uma regra, mas eu posso falar de situações, né? Por exemplo, eu já conversei com pessoas que têm uma dificuldade intensa e extrema de fazer exercício físico, Hum. né? E aí, com os exames médicos e tal, e através de psicoterapia e tal, a gente foi entendendo assim, olha, faz sentido para a gente ir dar start aí nas atividades físicas, né? Porque não sou só eu que estou falando, mas os seus médicos todos estão trazendo essa ideia de que você precisa cuidar, mas a pessoa não consegue, né? Muita dificuldade, extremamente sedentário e tal, né? E às vezes a pessoa faz a escolha, olha, sinto muito, eu não vou fazer. Eu vou viver uma vida que prefiro tomar medicação vou tomar o meu Rivotril, vou tomar minha sertralina, vou tomar meu remédio para o colesterol e tal, mas eu faço a escolha de não fazer exercício físico porque para mim eu não quero fazer e pronto. E aí, assim, eu como psicólogo, eu preciso trabalhar essa dificuldade que a pessoa tem em aceitar coisas novas e de autopreservação e de autocuidado. Mas eu entendo também que que as pessoas fazem escolhas, né? Então, assim, complicado. Então, respondendo essa pergunta, é subjetivo. Cada um Tá. tem uma experiência, né? Mas também existem pessoas. E aí, volta no que eu estava falando sobre essa questão de aceitar que erra, fazer o movimento, são pessoas de um nível de intensidade, né? E de processamento interno gigantesco, assim, e que não é fácil, né? Uhum. Então, às vezes eu converso com pessoas que chegam no consultório e querem fazer cirurgia bariátrica, por exemplo, e que pessoas que já estão no nível de obesidade um pouco maior, assim. E aí, em alguns casos, assim, eu fico pensando, olha, não tem outro jeito. É a cirurgia mesmo,
mesmo, assim, né? Porque chegou naquele ponto que, assim, meu, é a cirurgia mesmo, mas o meu trabalho é de elucidar a pessoa a nível que, assim, ela vai fazer a cirurgia, ela vai ter uma segunda chance, entre aspas, mas ela Jorge, mas, linda. mas Jorge, ela rapidinho, que Jorge falou, gostando muito do conteúdo. A Jorge vai falar com a gente também aqui numa live, porque aqui, além dessas questões dos especialistas, a gente vai trazer experiências de vida das pessoas, depoimentos e tudo. E a Jorge tem uma história linda para contar para a gente aí, ó. Vamos lá, tem também. adiante. Então, mas às vezes então, que eu estava falando sobre a cirurgia bariátrica, né? Então, assim, às vezes o meu trabalho é de elucidar a pessoa a nível de, olha, você vai ter uma segunda chance, né? Você vai fazer a cirurgia, mas você precisa entender que segundas chances requerem mudanças de comportamento, né? Então, quantas segundas chances a gente tem quando você vai no médico e o médico fala para você assim, ó, querido, você tem intolerância à lactose, seu colesterol tá alto, tá acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, eu entendo isso como uma oportunidade, como uma chance de ter mais longevidade. É o que eu sempre falo para as pessoas, né? É uma frase quase lacradora, assim, né? Tipo assim, autocuidado e autopreservação, né? E cuidar de si é o maior ato de empatia que você pode ter, né? Então você se cuida, você se preserva, você faz exercício, você come direito e tal, mesmo isso sendo ruim para você, não por egoísmo, por narcisismo, você faz isso por empatia. E por que que a empatia, autocuidado, autopreservação e comer direito e cuidar da sua saúde? Para que você possa estar bem, para viver bem com as pessoas que você ama, né? Então, autocuidado, autopreservação é o maior ato de empatia que tem, né? Por mais que possa parecer um paradoxo ou contraditório, você fica bem e você cuida de si, não para você. Você cuida bem, cuida de si também para estar bem para as pessoas que você ama e que precisam de você, né? Mas eu acho que a vida é um paradoxo, né? Eu estava Uhum. vendo aqui, ó. Eu estava lendo um livro que você me indicou, aqui, ó, Sim, Clínico, a família, né? Não, esse aí aí vai ser tem uma coisa que um. até eu marquei porque eu achei tão interessante, que Uhum. tem muito a ver com o que a gente está falando. Você falou de paradoxo agora, e é bem isso, ó. Ele coloca aqui a questão, ó, o desenvolvimento emocional sadio fornece a uma criança sentido para a saúde física. Assim como a saúde física lhe provê um reasseguramento que é de grande valia para o desenvolvimento emocional. Então, assim, desde essa época, ele é de quando, olha, eu não sei. Enfim, whatever. Já tem essa questão, né? Você tem que estar bem de saúde física para estar bem de saúde mental, tem que estar bem de saúde mental para estar bem de saúde física. Então, é uma coisa assim que não vive sem o outro, né? Eu estava vendo sobre É, a às vezes, ingestão, por é, exemplo, aquilo que você estava falando, do que a gente escolhe para comer, né? A nossa ingestão, ela tem várias coisas que influenciam, e uma delas é o humor, você está feliz, de bom humor, você se influencia a comer certa coisa ou outra. E isso vai acabar influenciando na saúde uma alimentação física. equilibrada, né? Uma alimentação equilibrada, ela também te ajuda a ser uma pessoa mais legal, né? Porque Mas é assim, legal, com pô, certeza. é legal, uma pessoa mais maneira, mais leve, né? Menos densa, né? Uma pessoa que as pessoas querem ficar do lado, Uhum. né? Porque, pô, quem Ó, fica bem, eu né? Quando você fica com fome, você não fica estressado, você não fica irritado, você fala assim, pô, vou matar alguém aqui. Então, assim, às vezes você comer de forma saudável, o seu organismo, todas as células funcionando de forma equilibrada, todas bonitinhas, tipo aquela representação das formiguinhas, né? Todas com o mesmo movimento, todas indo para o mesmo lugar, todas carregando a folhinha e levando até certo ponto. Então, assim, seu organismo, seu cérebro, seu corpo, tudo funcionando como o trabalho das formiguinhas, tudo em equilíbrio, tudo sincronizado, também torna você uma pessoa mais leve, né? Uma pessoa menos densa, com menos conteúdo, menos irritada, né? é, Então, eu sou prova viva então disso. Quem me conheceu um tempo atrás sabe como eu mudei tendo essa consciência. Eu quero pegar o gancho que você falou do exercício físico, porque, como eu falei, aqui, além das dicas, a gente vai trazer histórias de vida, né? E a história da minha vida é uma novela. Então, assim, também sou essa, não sei nem que tempo verbal que eu uso.
essa pessoa que odeia exercício físico. Então, eu passei uma vida pulando de uma coisa para outra, porque eu achava que o que era certo era o que as pessoas falavam assim: você tem que procurar alguma coisa que você goste de fazer. Aí eu fiz tudo. Fiz natação, fiz Muay Thai, fiz boxe, enfim. Cara, foi muita coisa que eu fiz. Fiz umas coisas que eu nem sei o nome lá na Bodytech, quando eu morava no Rio. E nada, não existe isso. Quem não gosta de exercício físico não gosta de nada, sabe? Não vai achar uma coisa que goste. Então você tem que fazer, tem que ir. Você tem que ser... Eu tô falando de mim, tá, Anderson? Não posso generalizar. De repente alguém aí não descobriu alguma coisa que goste e vai lá. Mas para mim, eu tive que me obrigar, justamente porque eu me vi numa situação que eu falei assim, eu tô com 46 anos, eu quero com 60, 70, tá andando e carregando as minhas compras, ou eu quero estar me enchendo de remédio, medindo pressão toda hora e com dificuldade de levantar, né? Então, eu fui fazer. Diante disso, eu tentei as academias, falei assim, cara, não vai dar mesmo, sabe? E mesmo sendo uma questão, né, um pouco mais pesadinho, eu procurei uma personal. E fui para o estúdio, porque eu percebi que o meu maior problema, e aí tem outras questões mentais, sei lá, que nem sei se eu quero resolver, se eu preciso resolver, que era o ambiente. Eu chegava numa academia, eu olhava e falava assim, não quero ver essas pessoas, sabe? Não quero falar com essas pessoas. E aí eu encontrei um lugarzinho tão fofinho, que você fica com duas pessoazinhas ali, sabe? Você, duas pessoas. E aí, Anderson, eu não falto um dia. Quando eu falto porque eu tô doente ou que eu não posso, eu tento repor e tal, não sei o quê. Eu já tô lá na Body Factory com a Lalinha há 1 ano e meio. Eu nunca fiz 1 ano e meio de alguma coisa assim, sabe? Então, para mim, funcionou procurar um local onde eu me sentia acolhida. E aí eu comecei a gostar do exercício físico, que daí você começa a ver o resultado, né? Eu já fico olhando assim, um dia eu estava fazendo um exercício, aí a Manu falou assim, nossa, olha esse bíceps. Eu fiquei como? Eu falei, nossa, ninguém nunca falou do meu bíceps. Então, assim, para mim funcionou. De repente é uma dica aí para quem está nessa dificuldade, procurando um exercício físico, procura um ambiente que seja acolhedor, que vai, né? A questão toda é não ficar prevendo o futuro, né? Não é porque eu não gosto que eu não posso aprender a gostar, né? Eu posso não gostar, mas eu não posso eliminar o fato de eu aprender, eu posso aprender a gostar, né? Não gostar e bater em cima disso é muito reducionista, né? Significa que eu estou me limitando ao fato de eu não gostar de uma coisa que faz bem para mim, né? Isso você está se apequenando, né? É uma forma de se apequenar, uma forma de se diminuir e tal, né? Então, e correr, subir, pular, né? Se movimentar é extremamente primitivo, né? Não tem como você não gostar disso. Você pode não querer, mas o não gostar é outra coisa, né? Você naturalmente você vai aprender a gostar, né? Então, assim, é muito intuitivo pra gente correr e tal, né? Então, assim, a felicidade de uma criança, né? Outro dia eu tava conversando com a minha sobrinha, agora ela tá com 15 anos, né? Enfim, tô ficando velho, uma sobrinha com 15 já. Quando ela tinha, eu tava 3 ou 4, não lembro, ela me contou que ela tava sonhando outro dia que ela era uma borboleta. Eu dei risada, eu falei, nossa, que sonho leve, né? Sonhou que era uma borboleta. Ela falou, se eu sei que era uma borboleta, você tava voando, né? Tipo assim. E aí ela tava correndo, ela falou, quando eu corro, eu lembro do sonho, eu penso que eu lembro que eu era uma borboleta que eu tava voando, né? Então, assim, então é muito instintivo, né? Correr, voar, essa sensação de para correr, voar, né? Assim, todo esse sonho dela, né? Pedalar, se movimentar, tudo isso é muito primitivo, né? Mas é isso, querida. Eu acho que a gente está Chegamos na errando, né? hora. Foi 1 hora de live, era para 40 minutos, mas eu falo demais. E no dia 31, que essa live é quinzenal, a gente vai falar com a Lalinha, que é a minha personal, e é quem mudou o meu mindset sobre o exercício físico. Ela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Eu acho que também agora é a hora da gente contar a nossa novidade. A gente vai contar, Anderson? Ou não? Você conta ou eu conto? Conte, jovem. Eu vou chamar a minha amiga aqui para contar. Oh, meu Deus, Tereza. Rona, vem ver Tereza. Rona tá lá, roncando no sofá.
Oh, meu É, Deus! Então, gente, vocês que estão aqui na live vão saber de primeira mão que eu e o Anderson, essas duas pessoas maravilhosas que vocês estão vendo, vamos, já estamos lançando um podcast que vai falar sobre exatamente o que falamos aqui, né, Anderson? Mas vai ser bate-papo sobre saúde mental, sobre alimentação saudável, alimentação funcional. Eu vou dar ali algumas receitinhas, algumas dicas de alimento para melhorar isso, aquilo outro. E talvez a gente suba já essa live, né? Vou salvar. uhum. Talvez a gente já suba ela como podcast lá no Spotify. E a gente vai também subir alguns vídeos no YouTube. Nosso podcast vai se chamar, já se chama Vida em Dia, que a ideia é realmente a gente colocar as nossas vidas todas em dia. Vai ser ali um ambiente de acolhimento para vocês falarem das suas dificuldades, o que vocês querem ouvir da gente, qual é a dica que você quer para alimentação ou para saúde mental, ou para as duas coisas juntas. E é o início de um projeto que a gente vem conversando há algum tempo e que vai nascer, que já está nascendo. Ô, Luala, obrigada, Yara. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês divulguem, vocês façam lá o videozinho ali, ó, ouvindo o podcast, postem nas suas redes sociais, para a gente levar essa corrente do bem para mais pessoas, para a gente poder ajudar as pessoas que têm essa dificuldade que eu já tive e que eu continuo tendo, porque eu também vou me ajudar nesse podcast. E é isso aí, Anderson. Fala aí. Fala alguma Não, coisa do nosso eu tô podcast. super, Falei tudo? não, tô super empolgado com a gente vai discutir, e é um ambiente assim que tem base científica, né, e tudo mais, porque isso é importante, porque quando a gente vai trabalhar com saúde, quando a gente vai comentar sobre saúde física, saúde mental, ou questões, né, comportamentais, a gente precisa, de fato, estar embasado com a ciência, porque, de fato, a ciência é o que ajuda a gente a fazer a diferença real na vida das pessoas, né, não essa ilusão, não processos ilusórios, né, então a ciência é importante, mas também é um bate-papo descontraído, que a gente vai ter essa dinâmica mesmo de bater papo, de falar sobre a vida e tal. Estou empolgado também. Né? E é Eventualmente isso, acredito. a gente vai convidar algumas pessoas para falar com a gente, para dar as Sim. experiências, enfim, a gente vai formando isso, né? Conforme a coisa for fluindo. Conforme. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado aí da live. Acho que foi bem produtiva, né? Foi bacana. Eu Agradecer adorei. as pessoas que acordaram sábado, 9 horas da manhã, para participar da live. Isso também é significativo. Quero dizer que eu adoro e amo vocês todos. Oh, meu Deus, alguém printa, Luala, printa essa tela aí, ó. Vai, Anderson, de novo. Ó, printou, deu tempo de printar. Gente, obrigada por todos, Anderson. Muito obrigada pelo seu tempo também. Eu sei que agora você vai passear com a Tereza, não sei, talvez. Mas eu também vou, nesse dia lindo, acho que eu vou dar um passeio no parque. Tá bom? Beijo, muito Maravilha. obrigada, gente. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.